Pois bem, agora nós vamos trazer aqui uma notícia muito importante que eu chamo quem está nos assistindo para ficar atento, porque esse caso ganhou repercussão e a nossa equipe de reportagem fez uma matéria relacionada a essas telas de proteção que virou um símbolo de segurança em apartamentos ou residências em altura, principalmente depois daquela situação envolvendo lá a Isabela Nardoni, vocês lembram muito bem? Que foi um caso específico, cortaram a tela, coisa e tal, mas aí as pessoas começaram a usar, ser mais usual fazer esse tipo de proteção em residência. No caso aí do menininho que morreu, gente, parece que a única janela que não tinha proteção era lá do banheiro, por onde ele passou, né? Por onde ele pulou. E nós fomos atrás de um especialista para entender como é que funciona esse tipo de equipamento. E no basculante de um banheiro, é usual? É possível proteger também a janela do basculante, que é um local improvável de uma criança subir, ou não dá para imaginar uma criança subindo lá numa altura para pular, coisa e tal. Nós vamos saber agora, e a nossa equipe foi lá, e eu chamo a atenção de todo mundo que está assistindo ao nosso Fala Povo para assistir essa matéria comigo. Vamos ver. Do primeiro ao último andar de um prédio, a rede de proteção nas janelas e sacadas é indispensável. Ainda mais quando no apartamento vivem crianças e animais de estimação. O Matheus mora no terceiro andar de um edifício. Há poucos meses, o universitário adotou um pet. Antes mesmo de trazer a gatinha para casa, o tutor procurou uma empresa para instalar as redes de proteção, já prevendo que o animalzinho pudesse tentar escalar a janela. E ele estava certo. Veja só nessas fotos, a gatinha escalando a tela. A gente sempre tem essa preocupação, porque para o gato acabar pulando, principalmente, é muito costumeiro, sabe? Tipo assim, a gente vê alguns casos, geralmente assim, com frequência, do gato, na curiosidade mesmo, vai olhar para baixo, acaba escorregando, ou então vê algum animal voando perto da janela, tem curiosidade do instinto de caça mesmo, sabe? Aí ele tenta pular e daí acaba tendo alguns casos. Tive caso de um amigo meu que ele não perdeu o gatinho, mas o gatinho acabou machucando a pata porque ele pulou da janela e acabou caindo no chão. No caso do Matheus, a rede recomendada foi essa, com 3 centímetros entre as amarrações. Mas existem outros modelos, como a de 5 centímetros. Mas em todos os casos, a fabricação precisa seguir as normas técnicas da ABNT, que garantem resistência e durabilidade do material. De acordo, com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, especificamente na NBR 16046, fala sobre essa rede de proteção na malha 5x5, tá? Fio torcido, que aumenta ali a resistência dela, com todo o tratamento necessário para que ela, por exemplo, tenha uma vida útil com resistência prolongada. Na sexta-feira da semana passada, um menino de apenas 5 anos morreu em Uberlândia, após cair da janela do banheiro de um apartamento que fica no 12º andar, em um condomínio no bairro Granville. Mateu Cruz Mussa estava sozinho em casa. No primeiro registro da ocorrência, feito pela Polícia Militar, a mãe dele teria deixado o filho dormindo e ido até a academia do condomínio. A versão foi contestada pelo advogado de defesa da mulher. Na delegacia, a mãe afirmou que no momento da queda do Mateu, ela estava na lavanderia do complexo. O menino teria usado um kit infantil de mesa e cadeira de plástico para alcançar a janela do banheiro, que é do tipo basculante, a única sem tela de proteção no apartamento. Para janelas desse tipo, existem algumas formas de proteção que podem ser adotadas, como uma rede interna e até a instalação de uma ferramenta simples que limita a abertura da janela. Especificamente, falando do banheiro, é um assunto assim, um pouco mais delicado, porque muitas das vezes, a maioria delas, nós temos um pouco, como empresa, a dificuldade de fazer a proteção nessas janelas de banheiro. Primeiro, questão de, às vezes, o próprio morador, não permitir que a gente, por exemplo, faça a furação ali para o lado de dentro, porque a basculante ela abre para fora, então nós não conseguimos instalar, na maioria das vezes, por fora. Ela tem que ser feita por dentro. E esse instalar por dentro, que nós temos 3 opções,
2 delas nós precisamos fazer a furação, seja no requadro ou seja no próprio revestimento do banheiro. A morte do pequeno Mateu foi uma tragédia que abalou a todos da cidade e acendeu um alerta em muitos pais, que passaram a procurar redes e sistemas de segurança para janelas. Infelizmente, né, com essa fatalidade que ocorreu aí, né, com a vida do Mateu, foi assim muito perceptível, né, o aumento dessa procura, principalmente nas janelas de banheiro. Mesmo com as redes instaladas, alguns detalhes precisam ser observados: o tipo de instalação, a procedência dos materiais e o prazo de validade das telas. A garantia, ela é de 4 anos, né? Então, assim, pela experiência que nós temos de mais de 15 anos aí no mercado, é um material tão resistente, tão durável, que ele ultrapassa esses 4 anos. Mas o ideal, né, o que a gente sempre aconselha para os nossos clientes, é que dentro de 4 anos a gente possa voltar lá nesse cliente, fazer uma nova visita técnica, avaliar essa rede de proteção, porque, se necessário, precisa acontecer essa troca. Inclusive, a questão da fixação, ela é feita com produtos também de acordo com a ABNT, né? Que é, por exemplo, a bucha com aba, né, de nylon S8, o gancho galvanizado também para a bucha de 8, e isso tudo assim, com a broca específica para essa furação. Em Uberlândia, os atendimentos a vítimas de quedas de altura de qualquer tipo chamam a atenção. De 2022 até novembro de 2025, o Corpo de Bombeiros registrou 1.749 ocorrências desse tipo. Ano a ano, os números mostram uma tendência de queda: 508 casos em 2022, 463 em 2023, 423 em 2024 e 355 em 2025. Os dados do Corpo de Bombeiros Militar também revelam um comportamento mês a mês. Os períodos com mais registros foram março, novembro e outubro, cada um com mais de 160 atendimentos no acumulado dos últimos 4 anos. Só em março, por exemplo, foram 167 ocorrências. Em novembro, mais de 167. Em outubro, 160. Já meses como abril, dezembro, aparecem com números menores no comparativo, registrando 115 e 110 ocorrências, respectivamente. É isso aí, gente. Matéria importante, orientativa, trazendo dados sobre esses números no Brasil.